Boa noite, é um prazer estar juntos de novo por este meio tão especial e aqui há uma maneira que temos que nos acostumar e esse português que não ajuda a, para poder estar comunicados e para poder estar juntos. A ideia sempre é ter um tempo de estudo da palavra do Senhor, de poder refletir naquilo que Deus tem para nos falar hoje em dia, e ainda mais pensando nos dias que nós estamos a viver, os dias que estamos a passar. Saibam que estamos a orar por cada uma das pessoas com quem temos contato, com o pessoal da igreja, estamos a orar por aqueles que estão na luta diária, seja nos hospitais, seja transportando tudo quanto é necessário. E é um tempo onde nós precisamos orar muito. E também é um tempo onde nós precisamos pensar, nós precisamos não deixar-nos levar tanto pelas informações, porque nós podemos até ficar doidos de tanto aquela pressão, aquela questão de ouvir o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Nós precisamos nos afastar um pouco das redes sociais, dos jornais e também ver o que Deus tem para nos falar. Sim, é um muito bom tempo para que nós possamos ver o que Deus tem para nos dizer nesse tempo em particular. E é isso que eu quero aproveitar para fazer através de esse meio. O sábado passado, faz 8 dias, estávamos a refletir sobre a questão de onde está o teu Deus. E estávamos a ler no Salmo 42 que o nosso Deus é um Deus presente. Só que eu fiquei depois a pensar e fiquei um bocado preocupado com essa questão do Deus presente, ou onde está o nosso Deus, porque hoje em dia nós temos tantas ideias sobre Deus, há tantas coisas, nós podemos ver nas próprias redes sociais, o pessoal falando, eu acredito em Deus, Deus tudo pode, se eu estou nas mãos de Deus, nada me vai acontecer. É até bom ver como que o pessoal está a colocar a sua esperança, a, pelo menos buscando respostas ou tentando expressar a sua fé. Mas a pergunta, e essa é a pergunta que hoje quero compartilhar com vocês e tentar refletir nisso, é a pergunta de quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Eu estava à procura, a ver o que eu podia encontrar na internet sobre o que o pessoal achava sobre Deus e que é Deus. E eu achei, por exemplo, só como um exemplo, um ator muito famoso. Ele já fez muitos filmes e ele até fez um documentário sobre quem é Deus, sobre Deus no mundo, não é? E ele falava assim, se tu me perguntas quem é Deus, para mim, eu vou falar, Deus é o melhor de mim. Deus é aquilo que eu posso chegar a ser, aquilo que eu consigo ser, ou eu deveria ser. E ele continuava falando, até eu penso que todos nós temos um pouco de Deus. Então, por isso que é importante estar juntos, estar a compartilhar uns com os outros, ser tolerantes uns com os outros. E até é bom para um programa, não é? É bom para a televisão, é bom para ouvir e até nos sentir fortalecidos nesse tempo. Mas será que esse é o Deus verdadeiro? Será que esse realmente é o Deus que a Bíblia fala? E ali é que nós precisamos lembrar. Eu só quero ler dois textos hoje, textos muito conhecidos, mas que nos vão ajudar nessa procura de responder quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Uma coisa interessante é que a Bíblia apresenta a Deus, a Bíblia apresenta um Deus,
E esse Deus, ou o conceito, ou a ideia de Deus que apresenta a Bíblia, é um conceito exclusivo, sim, falando que há um só Deus e esse é o Deus da Bíblia. Mas deixe-me ler com vocês, por favor, em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler os versículos 4 e 5 para ver o que o texto diz. Diz assim, Deuteronômio 6, versículo 4 até o versículo 5. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Interessante. Sim, esse aqui é conhecido, principalmente o versículo 4, é conhecido entre os judeus como o Shema. O Shema era um chamado que era feito, e aqui Moisés, que é quem escreve essas palavras, ele fala justamente faz um chamado a Israel, e a palavra ouve se repete várias vezes nos versículos anteriores, nós podemos encontrar isso. Por quê? Porque Moisés está a chamar o povo a refletir e a ouvir, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas uma coisa interessante e só para aprofundar mais a ideia de quem é o nosso Deus, ou quem é o teu Deus, é muito interessante, e nós limos aqui a questão do amor, não é? No versículo 5, amarás ao Senhor teu Deus. E tem muito a ver quem é Deus, ou quem é meu Deus, ou quem é teu Deus, com aquilo que nós amamos. Por quê? Porque, primeiro, para que nós possamos amar alguém ou amar alguma coisa, nós precisamos conhecê-lo. E nós amamos aquilo que conhecemos. E quanto mais amamos, mais buscamos conhecer essa pessoa. E nós, tanto mais tentamos a nos aprofundar no nosso relacionamento. Eu lembro da época do meu namoro, depois do noivado. Eu queria conhecer a minha namorada, a minha noiva. Eu queria ouvi-la, eu queria saber o que ela gostava, o que ela queria da vida, e nós falávamos muito, justamente naquela intenção de conhecer mais e de ver como que nós podíamos aprofundar o nosso amor, e isso só era possível por causa, ou se nós conhecíamos um pouco mais. Por isso que a minha proposta hoje é justamente que nós possamos ver quem é o nosso Deus, confrontar isso com aquilo que a Bíblia diz e expressar o nosso amor para com esse Deus, e aprofundar o nosso amor para com Deus. E o nosso problema hoje, como cristãos em geral, é que nós não amamos Deus como Ele merece, porque nós não conhecemos Deus como Ele quer ser conhecido. Aqui nós temos no versículo 4 de Deuteronômio 6, onde diz, ouve, e esse é um chamado para ouvir. Escutem isso que está aqui, porque isso é sério. Aqui estamos a falar sério. Agora que eu preciso que vocês prestem toda a vossa atenção, era o que Deus estava a falar para o povo. Um coração que escuta é uma mente que entende, uma mente que pode conhecer. E esse chamado é um chamado urgente, que nós precisamos ouvir, e que o povo naquele tempo precisava ouvir. Por quê? Se vocês lembram, o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus. Ele foi formado através de uma família. Essa família cresceu, se tornou uma grande família com 12 tribos. E eles iniciaram a sua etapa de nação, propriamente dito, sendo escravos lá no Egito. Depois Deus tira eles da escravidão, de 400 anos de escravidão. Eles são levados por Deus através de uma jornada pelo deserto, até que eles chegaram à terra prometida, onde Deus os colocou. E durante todo esse tempo, Deus estava a fazer uma
uma alerta para eles, estava chamar a atenção deles no sentido do perigo que eles estavam a passar. E qual era esse perigo? Será que os inimigos podiam atacar eles, como aconteceu muitas vezes, e acabar com a nação de Israel? Não, não era esse realmente o grande perigo. Será que alguma coisa podia acontecer, alguma questão política, alguma questão até de saúde, não é? Já que estamos no tema. Não, mas o maior perigo que eles estavam a ter era a questão da idolatria. E aqui nós precisamos pensar o que é idolatria, o que é ter ídolos na vida. A idolatria é ter qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar que só corresponde a Deus. Não é? Ídolo é aquele que ocupa o lugar no nosso coração que corresponde a Deus. E o grande perigo do povo de Israel era a idolatria. Eles poderiam esquecer Deus, não é? E aqui há o chamado para não esquecer Deus, era o chamado para valorizar as coisas de Deus, e aqueles de nós que amamos a igreja, e a igreja no sentido comunitário, como comunidade de fé, e a igreja como um local também, nestes dias estão a ser tempos difíceis, não é? Que eu lembre na minha curta história, não tenho tantos anos assim, mas na minha história é a primeira vez que eu deixo de ir à igreja porque há um impedimento para ir, não é? Já aconteceu não ir por outras razões, mas deixar de ir à igreja, deixar de até estar com os irmãos, não poder fazer visitas aos irmãos, não poder compartilhar com eles, é difícil, doe muito no coração, e isso justamente nós somos chamados a valorizar as coisas de Deus, valorizar aquilo que para Deus é importante, e a família de Deus é importante para Deus. Também o grande perigo do povo era colocar a sua esperança em outro que não seja Deus. E nós podemos ver os povos que estavam por perto de Israel, eram povos que tinham muitos deuses, e cada um desses deuses era para uma etapa em particular. Há um salmo que agora não vou ler, mas é um salmo muito conhecido, que é o Salmo 121, que inicia falando, olharei ou colocarei meus olhos nos montes, não é? De onde vai vir o meu socorro? Porque o povo de Israel estava a fazer a sua peregrinação até Jerusalém, e os povos que estavam ali ao redor eram povos que achavam que os deuses estavam nas montanhas. Aqui nós moramos em Pias, nós temos muitas montanhas por volta, à nossa volta. E o povo daquele tempo, eles acreditavam que os deuses moravam nas montanhas, não é? E esses deuses dormiam durante o inverno e acordavam na primavera, ou seja, nessas semanas eles estariam a acordar, então por isso que eram feitos sacrifícios e eram feitos oferendas para que eles acordassem da melhor maneira. E esse salmo fala justamente da questão de que o nosso Deus não vem, ou o nosso socorro não vem das montanhas, mas vem daquele que fez as montanhas, o Criador do céu e da terra. E que aquele que cuidava do povo de Israel não dormia, ele nem tinha soninho, não? Ele não tinha sono, ele era alguém que estava acordado o tempo todo, que sempre estava a cuidar de dia e de noite, a entrada e a saída daqueles que eram os seus filhos. E é interessante, o povo de Israel era chamado a não colocar a sua esperança em outro que não seja Deus, e o Deus que eles conheciam. E também o grande desafio desse povo era ser testemunha para outros, não é? Que eles possam falar: o meu Deus é um Deus em quem eu posso confiar e em quem tu podes confiar. Um Deus que nunca falha, um Deus que está sempre presente. E nós podemos ver na história de Israel qual foi a consequência de justamente cair nesses perigos a qual Deus estava já a falar. Eles
esfriavam-se espiritualmente, a frieza espiritual levava muitas vezes à morte daquelas pessoas. Nós vemos uma e outra vez na história de Israel, como eles eram tentados, eles eram tentados pelos povos, não é? Os povos que estavam ao redor deles ofereciam coisas a Israel, e eles caíram muitas vezes nessas tentações e eles sofreram a consequência, e muitas vezes até muitos morreram nesse processo. Que bom seria que nós acordemos nesse tempo, não é? Para ouvir a Deus. Ouve Israel, ouve Carlos, ouve Laura, ouve cada um daqueles que estavam a ver essa transmissão agora. Ouve, sim? E o que nós precisamos ouvir? E aqui o texto diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Agora, deixa-me fazer-te outra pergunta. Podes chamar a Deus o teu Deus? Podes falar para Deus: tu eres o meu Deus? Porque aqui o texto diz: o Senhor, nosso Deus. Falando justamente da questão de que eu tenho uma intimidade com esse Deus. Agora, é interessante que nós vemos na Bíblia que é impossível que o homem possa conhecer Deus ou possa estar perto de Deus, porque nós temos um problema, e nós já falamos disso também a semana passada, a questão de que há alguma coisa em nós que nos impede de seguir ao Senhor. Isso se chama pecado. O pecado é aquilo que ofende ao Senhor, o pecado é aquilo que faz separação entre Deus e nós, e por causa do pecado, nós estamos longe, e até Romanos fala que nós estamos fora, estamos destituídos da glória, da presença, da intimidade, do relacionamento com Deus. Então, a única maneira que nós possamos conhecer esse Deus é se Ele próprio se mostra a nós, se Ele próprio se revela a nós. E nós podemos ver isso na Bíblia, como quantas vezes aconteceu isso, no sentido de que é o próprio Deus a buscar o seu povo. Foi Deus que buscou Abraão, foi Deus que chamou Isaac, chamou Jacó, foi Deus que foi a buscar o seu povo lá no Egito, tirou do Egito, foi Deus que protegeu o povo durante 40 anos no deserto, e é Deus quem permite que tu e eu possamos ter um relacionamento pessoal com Ele. Então, é um chamado não somente a ouvir, é um chamado para que nós possamos ver e que nós possamos avaliar: é Deus, é esse Deus, o meu Deus. E é interessante que esse Deus tem um nome. Sim? Aqui, nas nossas versões em português, aparece a palavra o Senhor, e isso aparece em maiúscula, mas que nas línguas originais a palavra que aparece ali é Javé, não é? Que é o nome do Senhor, o nome que não podia ser pronunciado, por isso os judeus não pronunciam o nome de Deus, mas era Deus com um nome específico. E esse nome significava que ele estava por cima de tudo. Por isso que as nossas versões traduzem ele como o Senhor. O Senhor, não é um Senhor, não é o possível Senhor, ou aquele que pode ser Senhor. Não, ele é o Senhor. Isso nos fala que esse Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nos é apresentado aqui, é um Deus que tem um caráter único. Por isso que aqui justamente o texto fala é o único Senhor. Esse Deus é Senhor, e no sentido de ser Senhor, Ele é soberano, Ele está por cima de tudo, e é tão bom poder nos lembrar neste tempo e poder nos pensar nisso. Meu Deus é o Deus Criador dos céus e da terra, e quem controla tudo quanto acontece nas nossas vidas. Eu estava a ler um escrito de um pastor nos Estados Unidos, e
ele colocava que a nossa vida não está nas mãos de um vírus. A nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o soberano, o Criador dos céus e a terra. E que bom que isso seja realidade em nossas vidas, porque se eu reconheço isso e se eu vejo a Deus como o Senhor, eu vou louvá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou reconhecer, e nós temos na Bíblia um livro todo, são 150 salmos, que falam justamente de quão merecedor é esse Deus de todo louvor, quão merecedor é esse Senhor de todo louvor. Quando eu olho para a grandeza de Deus, para a sua soberania e santidade, isso me leva a apreciar quão fraco e quão limitado eu sou. Sim? E estávamos falando esses dias com um irmão, é interessante, um vírus microscópico, um vírus que não é possível ver a olho nu, é aquele que nos está a lembrar que nós somos tão fracos, somos tão limitados, que não somos tão poderosos como nós achávamos, não é? Mas ainda mais, lembrar que há um Deus que está por cima disso, e que eu sou realmente fraco, e que eu sou limitado. Há um texto muito interessante em Isaías, capítulo 6. Isaías tem uma visão do trono do Senhor quando ele vai ao templo a orar, em um tempo muito difícil também para a nação de Israel. E ele vê o Senhor e vê toda a santidade do Senhor e até aqueles seres que estão por volta do Senhor, tapando o seu rosto, tapando os seus pés, e louvando e falando que Deus era santo, santo, santo. E na Bíblia, quando uma coisa é repetida várias vezes, é porque uma coisa é importante, e aqui a santidade de Deus. E a primeira coisa que Isaías faz é jogar-se no chão e falar que ele era morto, porque não há como ficar em pé perante a grandeza do Senhor, daquele Deus que a Bíblia aparece. E ele como já nós limos, é o único Senhor. Não há Deus fora de Deus. É uma maneira de expressar isso. Por isso que nós falamos no início, que o Deus da Bíblia é um Deus exclusivo. Sim? Aqui não há possibilidades de falar de que há diferentes deuses, que há muitos deuses. O que a Bíblia está a falar não há Deus fora de Deus. Não existe religião nenhuma que possa ter um Deus tão grande, mas também, ao mesmo tempo, tão pessoal como o Deus que aqui apresenta o texto que nós estamos a ler. Ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Agora, o que isso faz em nós? O que isso representa para nós? Será que quando eu tenho essa ideia de Deus, quando uma expressão muito portuguesa, quando a ficha cai, não é? De que Deus é Deus e que não há ninguém fora dele. O que isso vai fazer em mim? O que isso tem que fazer em mim? E aqui o texto nos fala de isso. Aqui fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de novo, e vai falar de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou seja, se eu realmente conheço Deus, a única coisa que eu posso fazer, a única coisa que eu quero fazer é amá-lo. Sim? E amar a Deus é deleitar-se, que Ele seja o centro da minha vida, que Ele seja o foco da minha vida, que Ele seja a fonte da minha vida, de onde eu dependo exclusivamente. Sim? Por isso que aqueles que acreditam em Deus, no Deus da Bíblia, podem enfrentar uma situação como aquela que nós estamos a viver e podem ficar confiantes, porque ainda que o mundo descambe, e os irmãos das igrejas de Pias e Valença sabem que eu gosto muito dessa expressão,
tudo pode cair, tudo pode desaparecer. Olha, a economia mundial está sendo afetada por causa desta doença, desse vírus. Muitos estão a perder trabalhos, muitos estão sendo afetados sem ter a doença propriamente dita, sem estar contagiados, já estão a sofrer, já estamos a sofrer as consequências dessa situação. Mas se eu tenho, se eu creio, o Deus que aqui o texto bíblico fala é o meu Deus, eu posso estar tranquilo. Por quê? Porque Ele é o foco da minha vida. E eu amo a esse Deus. E lembra que nós falamos, se eu amo a Deus, eu vou querer conhecê-lo mais. Eu vou querer conhecê-lo mais. Uma das coisas que eu fico assim um bocado preocupado sempre é quando os crentes ficam contentes com uma vez por semana, 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, porque cada vez o tempo é mais curto, de um estudo, de uma pregação da palavra do Senhor e acabou, já dá. Já tenho para continuar uma semana mais. Não, nós não estamos conhecer a Deus, ou pelo menos não é o Deus da Bíblia aquele que nós estamos a conhecer. Eu tenho que lembrar, se eu conheço Deus, se o meu Deus é o Deus da Bíblia, eu vou querer conhecê-lo mais. E não somente isso, aqui o texto faz uma indicação interessante, porque diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Olhem como a palavra todo, toda, é repetida antes de cada ação, porque isso está a falar justamente de que não é uma questão simples, não é uma questão que eu possa solucionar com uma vez na semana, de 8 dias, cada 8 dias, ou como eu acostumo falar, de mês em quando, não é? Um domingo sim, 8 meses não. Não, se eu amo Deus, eu vou querer conhecê-lo, eu vou tentar experimentá-lo e ter um relacionamento profundo com Ele. Fala aqui de todo o teu coração. O coração, nós sempre falamos, ou pensamos no nosso coração como o centro da nossa vida, a fonte dos nossos pensamentos e daquilo que nós fazemos e até somos. E uma questão, uma maneira muito fácil de medir o que está no centro do meu coração é poder medir em que eu gasto o meu dinheiro e em que eu estou a investir o meu tempo. Sim, geralmente, naquilo que é o mais importante para nós vamos ver. E nesse tempo nós podemos ver que, por exemplo, o papel higiênico é muito importante para muita gente. Sim, e eu não sei se estão a fazer uma estátua, alguma coisa assim do papel higiênico, mas é uma coisa para pensar. Todo o teu coração, não é uma parte do teu coração, não são 20 minutos ou meia hora do tempo do teu coração, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Naquilo que tu gastas o teu dinheiro, o teu tempo, é um indicativo de quem é realmente o teu Deus. E se com esse pouco tempo tu já estás bem servido, eu peço-te, eu rogo-te, examina quem é o teu Deus. Toda a tua alma, continua o texto, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Qual é o motor da tua vida? O que faz que tu acordes cada manhã e que tu faças aquilo que fazes? Sim? Muitos vivem para trabalhar e olha, o trabalho não é mau, não só falar que que trabalhar seja mau, mas será que vale a pena viver para trabalhar? Gastar a nossa vida só no trabalho? Então eu durmo cansado, ao dia seguinte eu tenho que estar de novo acordado porque tenho que trabalhar. Será que a vida não é um pouco mais que isso?
Qual é o motor da tua vida? O que te movimenta? O que é que te coloca em ação? E aqui o texto fala que aqueles que conhecem o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o seu motor é o Deus da Bíblia, não é? Porque amam a Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. E também fala com todas as tuas forças. Ah, de novo, deixe-me lembrar aqui, quando eu namorava com a minha, agora quem é a minha esposa, a dona Laura, eu lembro bem que por vezes estava a chover e não era impedimento para eu chegar. Um bocado tarde, talvez, mas eu chegava. Uma vez até eu estava a fazer o serviço militar, estava na tropa, e eu saí de lá, fui a dar um beijo na minha mãe, dar um abraço ao meu pai, e peguei na moto que nós tínhamos e fui a visitar a minha namorada. No caminho teve um acidente, caí da moto, graças a Deus não quebrei nada, mas ainda assim eu levantei-me, peguei na moto aquilo que ficava da minha roupa e fui na casa da minha namorada, porque eu queria ver ela, eu queria estar com ela. Será que nós amamos Deus da mesma maneira? Eu vou fazer o que seja possível, o que seja necessário para estar com o Senhor. Quanto te custa amar ao Senhor? O que tu tens que sacrificar, entre aspas, por amar ao Senhor? São perguntas que nós precisamos nos fazer. Amar ao Senhor com todas as nossas forças. O que tu estás disposto a deixar pelo teu amor ao teu Senhor? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E nós podemos comparar esse texto também, e Jesus é que lembra quando uns mestres da lei perguntam a Jesus sobre qual era o mandamento mais importante, e Jesus lembra esse aqui, e ele coloca lá em Mateus 22:37, com toda a tua mente. Também, Jesus acrescenta essa ideia: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente, a tua maneira de pensar, a tua maneira de refletir, o teu fundamento moral, assim, reflete quem é o teu Deus. É possível ver quem é o teu Deus através da maneira que tu pensas, dos pensamentos que tu tens. São perguntas que nós precisamos nos fazer. E deixe-me dar algumas aplicações sobre isso que estamos a falar aqui em Deuteronômio 6 e também em Mateus. Nós precisamos ouvir a Deus, sim? Mas não ouvir aqueles que falam que tem uma palavra nova de Deus. Nós temos um grande livro que é a palavra de Deus, e que se nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ler. E se tu tens o desejo de ouvir a voz audível de Deus, e alguns já falam de isso, não é? Então leia em voz alta aquilo que Deus tem deixado para que nós possamos conhecer Ele. E ouvir a palavra de Deus, ou ouvir a Deus através da sua palavra, demanda de nós um esforço, sim? Demanda de nós um trabalho. O que é o trabalho? É poder ter um local específico, é poder apartar um tempo específico para eu poder ouvir a Deus, conhecer mais de Deus. Gente, ante a impossibilidade de estar juntos, ante a impossibilidade de poder participar do estudo bíblico nas igrejas ou nas casas com os irmãos, nós temos tanta informação agora, temos tantos irmãos nossos, tantos pastores, tantas igrejas, e estou a falar de boas igrejas, a fazer o mesmo que nós estamos a fazer agora. Então, se eu quero conhecer a Deus, é só deixar talvez de ver um filme e colocar-me a ver o que Deus tem a falar através do seu servo, através do estudo
da palavra do Senhor. O estudo bíblico pessoal, ler a tua Bíblia, leia a tua Bíblia, medita nela, e ouve a palavra de Deus, medita, reflete naquilo que Deus tem para nos dar. Outra aplicação que nós podemos tirar aqui também é que nós precisamos louvar a Deus. Que bom é poder ter tempos de louvor ao Senhor. Há tanta coisa para fazer agora, sim, com as crianças, com os filhos na casa. Nós fizemos um karaokê nestes dias, justamente lembrando de louvores que muito tempo atrás já não estávamos a lembrar. Um tempo para lembrar ao Senhor. Outra maneira é o que eu posso fazer como resposta ao amor de Deus, não é? Como resposta àquilo que Deus faz para mim. Nesse tempo é tão bom poder fazer uma ligação para aqueles que estão talvez doentes, orar por eles. Hoje estávamos a ouvir com a minha esposa um estudo que falava, já oraste por os chineses que estão passando com esse problema? Realmente, quando nós pensamos na China agora, é quase culpar eles por essa situação. Mas já oramos pela China, já oramos pela Itália, já oramos por os outros países onde isso está a realmente matar muita gente. O que eu posso fazer? Mas fazer assim, realmente, não é? Como resposta do amor do Senhor. E a melhor maneira que eu posso mostrar o meu amor a Deus é falar de Deus para com os outros. Esse é um tempo muito bom, que os pais fariam muito bem para falar aos filhos. Falem aos seus filhos quem é Deus. Apresente Deus a eles. Gente, há tantos jovens, tantas crianças que não sabem quem é Deus, porque não veem os seus pais viver, ou não veem os seus pais amar aquele Deus que eles falam, que acreditam nesse Deus. Seria muito bom que os pais dediquem um tempo para falar com seus filhos sobre quem é Deus, apresentar Deus a seus filhos, a seus parentes, amigos. Há tanta gente com medo hoje, há tanta gente que está realmente aflita por causa da incerteza, por causa da insegurança que nós temos. Que bom seria poder falar com essas pessoas sobre Deus, apresentar o Deus verdadeiro. E deixa-me fechar essa parte de novo falando e perguntando-te, quem é o teu Deus? Se é o Deus da Bíblia, eu te animo a que estudes a Bíblia para conhecê-lo mais, que compartilhes com outros, que faças o investimento que seja necessário para que o teu relacionamento com esse Deus da Bíblia possa ser um relacionamento real. Se tu precisas ajuda nessa caminhada, podes falar conosco através das redes sociais, ali no Facebook está o nosso número de telemóvel, de telefone, o e-mail. Podes pedir ajuda e nós vamos caminhar juntos. Mas vale a pena conhecer esse Deus. Eu queria fechar este tempo lendo uma porção de um sermão que um pastor que já morreu, ele, quando ele estava a falar do seu rei, do seu Deus, do seu Salvador, do seu Redentor, ele falou e realmente ficou marcado, e eu queria compartilhar com vocês isso. A Bíblia diz que o meu rei é um rei 7 vezes. Suficiente ele é, e ele é rei dos judeus, ele é o rei de Israel, ele é o rei da justiça, ele é o rei dos séculos, ele é o rei dos céus, ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Bem, eu me pergunto, o conheces?
Davi disse, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento meu rei é um rei soberano. Nenhum meio de medida pode definir seu amor sem limites. Nenhum telescópio pode trazer a visibilidade à sua abundante provisão. Nenhuma barreira pode impedi-lo de derramar suas bênçãos. Ele é imensamente forte. Ele é totalmente sincero. Ele é eternamente firme. Ele é imortalmente gracioso. Ele é imperialmente poderoso. Ele é imparcialmente misericordioso. Conheces? Ele é o maior fenômeno que já cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do pecador. Ele é a peça central da civilização. Ele nunca fica só, mesmo estando sozinho. Ele é incrível. Ele é o único. Ele é incomparável. Ele é sem precedentes. Ele é a ideia mais elevada da literatura. Ele é a mais alta personalidade na filosofia. Ele é o problema supremo na alta crítica. Ele é a doutrina fundamental da teologia verdadeira. Ele é a necessidade fundamental da religião espiritual. Ele é o maior milagre de todos os tempos. Ele é o superlativo de todo de bom que você escolher para chamá-lo. Ele é o único qualificado para ser um salvador totalmente. Eu me pergunto se tu já o conheces. Ele dá força para o fraco, ele é disponível para o tentado e provado, ele tem compaixão e salva, ele fortalece e sustenta, ele guarda e ele guia, ele cura os doentes, ele purifica leprosos, ele perdoa os pecadores, ele alivia os devedores, ele liberta os cativos, ele defende os fracos, ele abençoa o jovem, ele serve o infeliz. Ele se refere à idade, ele recompensa o diligente e ele embeleza os mansos. Eu me pergunto se tu o conheces. Vem, meu rei é o rei. Ele é a chave para o conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a porta da libertação, ele é o caminho da paz, ele é a estrada da justiça, ele é o caminho da santidade, ele é o portão da glória. O conheces? Bem, seu ofício é múltiplo, sua promessa é certa, sua luz é incomparável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é eterna, seu amor nunca muda, sua palavra é suficiente, sua graça é suficiente, seu reinado é justo e seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu gostaria de poder descrevê-lo para ti, mas ele é indescritível, ele é incompreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não pode tirá-lo da sua mente, você não pode levá-lo fora de seu alcance, tu não podes viver fora dele, tu não podes viver sem ele. Os fariseus não aguentavam mais, mas descobriram que não podiam impedi-lo. Pilatos não poderia encontrar qualquer a falha nele. As testemunhas não conseguiram obter os seus testemunhos para concordar. Herodes não pôde matá-lo. A morte não pôde lidar com ele. E a sepultura não pôde segurá-lo. Boa! Esse é o meu rei. Esse é o meu rei. Espero que realmente esse seja o teu rei e esse seja o teu Deus. Deixa-me orar contigo. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por o grande privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Eu peço, Senhor, que Tu estejas a trabalhar na vida de cada uma das pessoas que estão a nos acompanhar nesse tempo de estudo da Tua Palavra. Que Tu possas tocar a Teus filhos, Senhor, aqueles que estão afastados de Ti, que eles possam voltar, aqueles que ainda não te conhecem, que possam te conhecer, e Senhor, que Tu possas salvar pessoas nesse tempo. Deus, Tu eres a única esperança, Tu eres a nossa única fonte de forças, Tu eres, Senhor, quem nos anima, quem nos sustenta. Deus, por favor, nos ajuda nesse tempo que estamos a viver. Tem misericórdia, Senhor, desse mundo pecador, rebelde, mas Deus continua a salvar vidas nesse tempo. Abençoa, Senhor, as famílias que estão a nos acompanhar. E, Senhor, seja teu nome engrandecido.
Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por estar ali. Obrigado por nos acompanhar. Amanhã, domingo, nós queremos estar juntos novamente às 10 da manhã. Vamos estar a estudar sobre o Sermão da Montanha. E às 3 da tarde vamos estar a ter um estudo no livro de Romanos. Então, eu peço que nos acompanhem, que estejam conosco. E, de novo, estamos a vosso dispor naquilo que nós possamos ajudar. Se tem um motivo de oração, é só colocar ali nos comentários ou mandar um e-mail, mandar uma mensagem para nós e vai ser um prazer realmente orar juntos. Deus os abençoe. Se cuidem, por favor, fiquem na vossa casa. É muito importante que nesse tempo possamos ajudar as autoridades a superar essa etapa. Deus os abençoe e obrigado.